Está no ar o Justiça em Questão, a revista eletrônica semanal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E nesta edição você vai ver: Centro de Mediação Empresarial do TJMG ajuda a salvar negócios e aquecer a economia. A cidade histórica de Mariana comemora 325 anos de fundação e a comarca inaugura um novo fórum. O aluguel de imóveis por temporada via aplicativos de hospedagem pode se tornar caso de justiça. Tribunal de Justiça de Minas recebe caravana virtual do Centro de Inteligência do Conselho Nacional de Justiça e promove debate sobre demandas que se repetem nos tribunais. Durante a programação de uma viagem, a hospedagem está entre os pontos mais importantes para o turista. Com a ajuda dos aplicativos, dá para escolher hotéis, casas ou até mesmo um único quarto na casa de alguém. Mas alguns problemas podem ocorrer, principalmente se o que foi prometido no anúncio não tiver nada a ver com a realidade. Os aplicativos de hospedagem vieram facilitar a vida do turista, que tem a liberdade de se instalar não só em hotéis, mas também em casas e quartos de particulares. Um estudo realizado em 2018 pela Adjuste, empresa de análise e prevenção do setor de aplicativos, mostrou que o Brasil é o país com mais aplicativos de viagens instalados no mundo. A Camila, que é cliente e também anuncia em um aplicativo a casa de praia da família, é parte dessa estatística. Eu acho que ser cliente, dependendo do aplicativo, é muito legal porque o aplicativo ele proporciona experiência, além de somente um lugar. Acontece que não é em todos os lugares que o viajante vai encontrar tranquilidade. O turista pode ser mal visto e até ter dificuldade de usufruir das dependências. Isso porque a locação via aplicativo de imóveis localizados em condomínios, sejam eles verticais ou horizontais, vem abalando a relação entre a administração do condomínio e os proprietários e pode respingar nos visitantes. Essa relação ficou bastante conturbada. Por quê? Algumas pessoas, o que elas têm feito? Elas alugam um apartamento como se fosse para moradia própria, e passa a sublocar. E aí começa aquela rotatividade. Elas anunciam, por exemplo, o apartamento cabe até 10 pessoas. Isso aí, aqueles prédios que não têm individualização de gás e de água, por exemplo, ele aumenta o custo da água. Às vezes aluga para uma pessoa e vem 10. Então, acaba com a segurança do prédio. Então, o que a gente tem recomendado é que a convenção proíba. Apesar de os aplicativos terem caído nas graças de tanta gente, as experiências mal sucedidas de alguns viajantes podem acender o alerta sobre a expectativa e a realidade. No site Reclame Aqui, um dos aplicativos de hospedagem mais populares do país, tem mais de 10 mil reclamações. A maioria foi respondida e solucionada, mas apenas 50% dos usuários afirma que voltaria a fazer negócios pela plataforma. Esta juíza orienta que, no momento de fazer a locação via aplicativos, prints, fotos e vídeos sejam guardados. É importante que a gente tenha isso guardado. Eu já recomendo que a gente salve os arquivos com as fotos, com as descrições, com os vídeos do que tem, para que depois a gente possa comparar, como chegando no lugar, que no imóvel que foi alugado, se tiver alguma coisa em desacordo, alguma coisa que não deixe o consumidor à vontade, não deixe ele satisfeito, ele faça a mesma coisa, ele pode filmar, ele pode fotografar. Camila acredita que a ferramenta é positiva e que problemas são a exceção. É algo que eu considero seguro para os dois lados. Quando eu coloco os imóveis para alugar, é uma coisa muito segura, porque eu sei que esse dinheiro ele vai cair na minha conta se o cliente chegar lá e encontrar o imóvel do jeito que está no anúncio. E como cliente, é eu ter certeza de que eu vou chegar lá e o dinheiro que eu paguei vai ser aquilo que me foi anunciado, né? E caso não seja, eu tenho vários meios, inclusive muito suporte legal, para conseguir buscar algum tipo de mediação. Por meio de nota, a administração do aplicativo afirmou oferecer dicas para viagens responsáveis e seguras.
Declarou ainda que oferece um sistema para que anfitriões e hóspedes conversem por mensagem dentro da plataforma, em todas as fases do planejamento da estadia. E que, uma vez estabelecida a alocação entre hóspede e anfitrião, o aplicativo não toma parte e nem interfere, se isentando de responsabilidade. Só que, para a Justiça, a interpretação é diferente. A responsabilidade é de todos que estão ali na cadeia. O Código de Defesa do Consumidor, bem lá no inicinho, ele fala quem oferece, quem produz, quem coloca no mercado é responsável. Portanto, se pintar problema, vale seguir as orientações. Você pode tentar administrativamente com a plataforma, com o proprietário do imóvel, com o consumidor.gov, que é uma outra plataforma do governo que tem dado muito certo, tem propiciado muitos acordos. E, por fim, se não der, estamos aí, né? A Justiça está aí, o valor até 40 salários mínimos, com advogado, 20 sem advogado, pode procurar os juizados especiais que a gente vai tentar a melhor solução. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais elaborou um projeto piloto de mediação empresarial. Por meio dele, pequenas empresas que poderiam até mesmo fechar por conta de disputas judiciais podem salvar diversos empregos e aquecer a economia. Uma portaria do TJMG criou no início de abril o projeto piloto de mediação empresarial. A iniciativa atende à resolução 125 do CNJ e propõe solucionar, por meio do diálogo, os problemas que impactam os negócios e emperram a economia. Ele tem um desentendimento com o sócio. Ele tem uma necessidade de uma renovação de um contrato de locação onde esteja estabelecido o seu empreendimento. Ele tenha um título de crédito, uma promissória, algo nesse sentido, que ele não consegue pagar. O que é importante dizer nesse aspecto é que a mediação, ela é mais próxima, ela é provavelmente mais rápida, mas ela é técnica. E as empresas de menor capital são as principais interessadas. Dados da Junta Comercial de Minas Gerais apontam que as micro e pequenas empresas ocupam 90% da massa empresarial do país. Por isso, foram inaugurados novos postos de atendimento pré-processual. Cerca de 90 dias depois da inauguração do projeto piloto, 26 novos postos foram criados. E as empresas também podem buscar a mediação através de câmaras de mediação e associações comerciais, credenciadas pelo tribunal. A empresa ou o cidadão chega até uma associação comercial que está autorizada, está dentro do cobertor dessa parceria, tá? Em Minas, e hoje nós temos 25 que estão autorizadas e outras em fase D. A associação comercial faz o registro daquele caso, encaminha uma carta convite à outra parte. Não há essa história de poder coercitivo. Eu acho que isso também é muito legal, que deixa as partes muito livres, né, para comparecerem. As partes comparecendo, é feito a audiência lá, a sessão de conciliação. Uma das parcerias é a Federaminas. O bacana desse projeto e o mais legal dele é que ele não tem limite. Ele não tem distância, ele é plano. Eu consigo chegar a qualquer município mineiro que eu tenha associação comercial. E mesmo aqueles municípios que não têm associação comercial, pode ser que uma associação comercial vizinha abrace aquele município. Então, a possibilidade de chegarmos a essas pequenas empresas através da mediação é muito importante para a manutenção desses empregos que existem, principalmente nesse momento de dificuldade. Os mediadores são preparados pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O acordo pode ser firmado na presença de 2 testemunhas ou ser levado a um juiz para ser homologado. O índice de acordo também é muito alto. Então, é na casa de 90%, é muito alto, quando as partes comparecem. Então, a gente vê que é muito efetivo a parceria, né? O convênio em si, o formato. Uma prova de que o papel da justiça vai além de julgar se baseia também em impulsionar mudanças. É uma cultura nova,
que vai se implementando à medida que o tempo passa e que diz o seguinte: o magistrado está habilitado ou deverá estar habilitado para resolver, para julgar um processo. Mas ele deve ter sensibilidade suficiente para entender que um conflito pode ser resolvido por outros meios. No próximo bloco, a cidade histórica de Mariana recebe um novo fórum. Em 16 de julho se comemora o Dia de Minas e o aniversário do município de Mariana. A cidade histórica já foi capital do estado. E a celebração dos 325 anos do município foi coroada com a entrega do novo Fórum da Comarca. No Dia de Minas, 16 de julho, de acordo com a Constituição do Estado, a capital é transferida simbolicamente para Mariana, primeira vila, cidade capital do Estado, fundada há 325 anos por bandeirantes paulistas que chegaram a Minas em busca de ouro. A comemoração do Dia de Minas marcou também a inauguração do novo Fórum de Mariana. O projeto foi apresentado à comunidade em 2019 e levou cerca de 1 ano e meio para ser concluído. O desembargador Gilson Soares Lemes descerrou a placa comemorativa junto com outras autoridades jurídicas. O novo Fórum de Mariana ocupa um moderno prédio e terá 3 varas, Centro Judiciário de Solução de Conflitos, Juizado Especial, Tribunal do Júri e amplo estacionamento. O fórum também obedece a princípios de acessibilidade e segurança. É uma forma que a gente tem de prestar um serviço, melhor para a população, para os nossos servidores, para a comunidade jurídica, acolher melhor. É uma casa da justiça em que nós vamos ter condições de prestar um serviço para a população, que é uma cidade que tem uma demanda alta, tem uma demanda bastante relevante na região. É muito importante que você tenha uma instalação adequada, funcional, digna, para atender a demanda dos cidadãos. O novo fórum, totalmente com acessibilidade, moderno, vai melhorar muito o atendimento à justiça a todos os marianenses. Representa a gente dar mais suporte, mais qualidade para a atividade jurisdicional, seja para juízes, seja para servidores, advogados, promotores, todos que atuam aqui, jurisdicionados. Então a gente tem hoje em Mariana um espaço adequado para o exercício da função jurisdicional. Nesse dia, personalidades que contribuíram para o desenvolvimento do Estado foram homenageadas e receberam a Medalha de Minas. O presidente Gilson Soares Lemes recebeu a medalha do prefeito da cidade, Juliano Duarte. É importante a gente comemorar, porque aqui surgiram também os ideais de liberdade, que nós tanto prezamos hoje. Então, nós recebemos essa homenagem com muita alegria, com muita honra, e todos que aqui estiveram puderam presenciar um momento de alegria, de confraternização e de apologia à liberdade. Também foram homenageados os desembargadores Newton Teixeira Carvalho, terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça, e José Eustáquio Lucas Pereira, e ainda as juízas Cirlane Guimarães, diretora do Foro de Mariana, e Marcela Oliveira Decá de Moura, titular da 2ª Vara Civil, Criminal e de Execuções Penais. Veja agora os destaques da semana do Judiciário Mineiro. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais assinou um termo de cooperação técnica com a Defensoria Pública do Estado. Trata-se do projeto Inclusão Verde Mundo, Rede em Proteção. Entre as ações estão o desenvolvimento de políticas públicas permanentes voltadas para as pessoas com deficiência, além da motivação social. A iniciativa terá como pilares a educação, a conscientização e a capacitação voltadas para temas relacionados a esse público e seus direitos. O terceiro vice-presidente do TJMG, desembargador Newton Teixeira Carvalho, inaugurou mais 5 Sejusques, Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania. As unidades foram instaladas nas comarcas de Areado, Cambuquira, Ferros, Mercês e Itamarandiba. A superintendente da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargadora Valéria Rodrigues Queiroz, se reuniu com a juíza da 2ª Vara Civil de Ouro Preto, Ana Paula Lobo.
O objetivo foi discutir formas de retomar e ampliar a parceria do tribunal com o Instituto Trampolim, uma ONG que desenvolve modalidades esportivas da Federação Internacional de Ginástica. Além de formar ginastas, o Instituto estimula os jovens a ingressarem em universidades. E uma decisão da 8ª Câmara Civil manteve no registro de uma criança os nomes do pai biológico e do pai socioafetivo. A ação foi ajuizada pelo pai biológico, que havia se separado da mãe da criança ainda quando ela estava com 6 meses de gestação, e afirmou que o registro da criança pelo atual marido dela se deu por um ato ilícito. Na decisão, foi considerado que a ausência de vínculo biológico não é motivo para anular a paternidade socioafetiva e que é preciso levar em conta o bem-estar da criança, que passa a contar agora com o registro de dupla paternidade. Chegou a hora de conferir as notícias feitas pelo Núcleo de Rádio do Tribunal. Quem tem as informações é a Flávia Carneiro. O Núcleo de Rádio do Tribunal de Justiça fez diversas coberturas durante esta semana. Entre elas, podemos destacar: o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Gilson Soares Lemes, recebeu do prefeito de Rio Acima, Felipe Santos, um pedido de inclusão de uma obra paralisada no município no programa Destrava Minas 853. O programa, lançado pelo TJMG, pretende destravar processos relacionados a obras públicas que tenham sido paralisadas em razão de liminares ou que ainda não foram judicializadas. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais confirmou sentença da comarca de Belo Horizonte para manter no registro civil de uma criança os nomes do pai biológico e do pai socioafetivo. A decisão, por maioria, é da 8ª Câmara Civil. E o presidente da Assembleia Legislativa de Minas, deputado Agostinho Patrus, fez uma visita ao presidente do Tribunal de Justiça, Gilson Lemes. Os chefes dos dois poderes conversaram sobre temas de interesse do Legislativo e Judiciário. Outras notícias do Núcleo de Rádio você acompanha no portal do TJMG, na aba Podcast. É com você, Eduardo. Obrigado, Flávia. A seguir, uma entrevista com o juiz integrante do Grupo Operacional do Centro de Inteligência do CNJ sobre o trabalho para lidar com demandas que se repetem no Tribunal Mineiro. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, promoveu nesta terça-feira a 4ª caravana virtual dos Centros de Inteligência. A atuação dos Centros de Inteligência no tratamento e prevenção de demandas estruturais, repetitivas e de massa foi o tema desta vez. O evento contou com a participação de magistrados de Minas e de São Paulo. A criação do Centro de Inteligência do Poder Judiciário pelo CNJ em outubro de 2020 estimulou a criação dos centros nos tribunais de justiça. O de Minas Gerais foi instalado no final de abril. As caravanas virtuais dos Centros de Inteligência já aconteceram no Conselho de Justiça Federal em Brasília, no Maranhão e no Pará. A atuação dos centros no tratamento e prevenção das demandas estruturais, repetitivas e de massa foi o tema da 4ª edição da caravana, aberta pelo primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas, desembargador José Flávio de Almeida. O Estado Democrático de Direito é fortalecido por meio de uma prestação jurisdicional célere, segura e eficaz, que atenda às demandas da sociedade, coíba as lides predatórias e confira solução adequada aos conflitos de massa. O juiz auxiliar da primeira vice-presidência do Tribunal de Justiça, Rodrigo Martins Faria, foi o mediador da caravana, que também contou com a participação dos juízes Guilherme Nogueira e Renzo Ronchi. Foi apresentada a experiência do tribunal no enfrentamento do abuso dos direitos de acesso à justiça, a influência das custas judiciais nos processos e a judicialização da saúde. É muito importante que nós, juízes, passemos a conhecer a teoria dos litígios estruturais para, de fato, nós compreendermos o quão grave é a interferência que nós provocamos por meio de decisões, por meio de ações individuais nas políticas públicas e o prejuízo que nós estamos causando a toda a coletividade,
sobretudo aos mais vulneráveis que dependem da atenção básica. O Centro de Inteligência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais criou iniciativas que concentram as ações de combate às demandas repetitivas, como o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes, o Núcleo de Ações Coletivas e também o NUMOPED, Núcleo de Perfil de Demandas. O NUMOPED foi criado em 2017 e os números foram muito bons muito rapidamente. Nós tivemos uma redução de distribuição nas comarcas que depois nós fomos perceber que eram onde havia um abuso maior. Nós tivemos uma redução muito expressiva. Comparados os 4 meses anteriores do NUMOPED, anteriores à criação do NUMOPED, e os 4 meses posteriores, a redução foi de 18% na capital, chegando a 50% em algumas cidades. A caravana virtual dos Centros de Inteligência, que foi realizada pela primeira vez no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, teve a mediação do juiz auxiliar da presidência e integrante do grupo operacional dos Centros de Inteligência do CNJ, Rodrigo Martins. E é ele quem vai trazer algumas informações sobre o projeto para a gente. Bem-vindo, doutor Rodrigo. Obrigado, Eduardo. Bom, o senhor faz parte desse grupo, de inteligência. Esse grupo se dedica exatamente a quê, doutor Rodrigo? Bom, o Grupo Operacional do Centro de Inteligência é o órgão que encaminha as questões para que o grupo decisório decida se vai adotar a solução proposta ou não. Ambos integram o Centro de Inteligência do Poder Judiciário, que é um órgão criado recentemente pelo CNJ, com abrangência nacional para tratar demandas repetitivas. E por que a caravana deu espaço para se debater o tema abuso do direito de acesso à justiça? Como é que esse assunto se relaciona com os trabalhos do grupo de inteligência? Alguns tribunais eles fazem um monitoramento das ações que ingressam no seu sistema. Alguns trabalhos desenvolvidos detectaram que grande parte dessas demandas que se repetem, elas são fabricadas ou os direitos são exercidos abusivamente. Então, como o Tribunal de Justiça já tem um trabalho bem desenvolvido nessa área, e já possui uma expertise, então entendemos por bem colocar esse tema em pauta para que o órgão do tribunal pudesse disseminar esse ensinamento para os demais centros de inteligência locais dos tribunais do país. A judicialização da saúde também foi abordada, não é? Qual foi a motivação? A motivação foi que, além da judicialização da saúde representar uma demanda que se repete muito no judiciário, ela também se refere ao chamado fenômeno das demandas estruturais, que decorrem de um desajuste de alguma política pública na implementação de direitos, no caso a saúde. Esses encontros da caravana virtual pretendem atingir qual objetivo? Então, o objetivo é disseminar o conhecimento em relação aos centros de inteligência. Isso foi uma ideia do ministro Luiz Fux, que é o presidente do Centro de Inteligência do Poder Judiciário, também do Conselho Nacional de Justiça. Ele idealizou esses encontros quinzenais para que as equipes dos centros de inteligência locais, considerando que cada tribunal vai possuir seu centro de inteligência, então nós vamos ter 91 centros de inteligência, que as equipes desses órgãos que estão sendo criados agora elas sejam capacitadas para ter conhecimento da abrangência total, das boas práticas e assim possibilitar uma troca de ideias entre essas equipes para que os centros sejam mais eficazes. No texto de apresentação nós vimos que existe a possibilidade de dar soluções idênticas para problemas idênticos em seus fundamentos. Como é que a sociedade pode se beneficiar disso, de soluções idênticas para problemas que são muito parecidos? Nesse ponto específico, o Centro de Inteligência trabalha com os denominados recursos qualificados, precedentes qualificados, que são recursos que tratam questões repetitivas e definem uma tese que se torna obrigatória para os casos posteriores. Então, quando se estabelece um precedente qualificado, o trabalho do judiciário diminui muito, porque ele deixa de julgar várias vezes a mesma causa e só julga uma vez, replicando-se aquela decisão para os demais casos. Então, em resumo, a sociedade pode esperar maior economia de recursos públicos, maior celeridade na prestação jurisdicional e maior segurança jurídica, porque já sabe de antemão qual é o direito do jurisdicionado. Ok, muito obrigado pela presença, doutor Rodrigo. Nós que agradecemos o convite.
O Justiça em Questão fica por aqui, mas o nosso conteúdo está disponível na internet. Basta você acessar o nosso canal, youtube.com/Justiça em Questão. Para enviar mensagens, críticas ou sugestões, escreva um e-mail. Nosso endereço é justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço para você e até a próxima edição.